Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast da C2R Advocacia. Eu sou o Bernardo, seu host, head das áreas de propriedade intelectual e contratos comerciais do escritório e também especialista nesse mercado de jogos, que mais uma vez a gente está trazendo um episódio para vocês com pessoas do mercado. A gente está trazendo pessoas, cada episódio vai ser clientes, parceiros, pessoas que a gente tem contato em vários mercados, e estamos aproveitando a semana da Gamescom aqui em São Paulo, que é o maior evento da América Latina voltado para jogos, e convidamos alguns convidados ilustres aqui para participarem do nosso podcast. E hoje temos aqui o Hugo Campos, da Electric Monkeys, e o Cid, da Split Studio. Boa tarde, pessoal, tudo bom? Boa tarde, tudo bem? Tudo certo. Obrigado, primeiramente, por estarem presentes aqui e no nosso podcast. O intuito desse podcast é a gente trazer um pouco de conhecimento, tanto jurídico, da minha parte, mas também da parte de vocês, de como está empreendendo no mercado que vocês estão inseridos, que é o mercado de jogos, o mercado de audiovisual, arte, enfim. Trazer um pouco dos desafios que vocês têm, até para a gente dar uma luz para quem esteja nos ouvindo, seja um advogado, seja um empreendedor do mercado. E, bom, apresentem-se, para quem está assistindo. Legal, cara, um prazer estar aqui, eu agradeço aí o convite. Acho que é a primeira vez que eu participo em podcast, então é uma honra estar aqui. Opa, maravilha. Bom, para quem não viu, eu sou o Hugo Campos, sou diretor criativo da Electric Monkeys, sou um dos fundadores, inclusive, e atuo com game design, desenvolvimento, com software, programação. E a gente hoje trabalhando o nosso terceiro jogo para PC e console autoral, no qual eu tô com a camiseta aqui, e estaremos também na Gamescom essa semana. Então é uma semana muito importante, e começando aqui com o pé direito, Qual que é o nome do jogo? O jogo é um jogo de terror, ele se chama Hired to Die. É uma brincadeirinha ali no nome, que a princípio era para 2 jogadores, mas o público forçou 4 jogadores, então a gente ouviu o nosso público e mudou para 4 jogadores. Maravilha, seja bem-vindo. Obrigado. Cid. Opa, obrigado também pelo convite. Meu nome é Cid Makino, eu sou produtor de animação e de game, originalmente animador, comecei a carreira muito tempo atrás ali como animador. E, enfim, eu sou sócio da Split Studio. A gente é originalmente um estúdio de animação, um dos principais nesse segmento de série, longa-metragem, esses longos formatos. E já faz alguns anos que a gente está desenvolvendo um departamento de game lá na Split, Então a gente tem alguns jogos que a gente está desenvolvendo, e a gente usa a nossa expertise, de animação, arte, storytelling, como um diferencial nos games que a gente desenvolve, Eu também estou com a camiseta aqui de alguns... Mostra para a câmera ali, acho que é aquela ali. Tem alguns diferentes aqui. Muito legal. E esses jogos já estão no mercado? Não, ainda não. A maioria deles a gente está em desenvolvimento, assim, Isso acaba sendo uma característica do pessoal da animação. A gente fica lapidando muito o trabalho para deixar bonito e tal, Mas, enfim, enfim, alguns deles vocês conseguem ver na Gamescom, Dá para jogar alguns. Legal. Tem também os teasers que vocês conseguem ver no site da Split, splitstudio.tv. Você disse que a Split já vinha, então não era o core business antes trabalhar com jogos, Vem da arte, do audiovisual, enfim. Você está na Split desde o começo dela? Como que é a história da Split? Essa história é um pouco mais confusa, assim, Mas nós somos 3 sócios hoje. Eu não sou sócio fundador, Meus 2 sócios são, originalmente a Split, também a fundação dela tem histórias diversas, dependendo para quem se pergunta. Alguns trazem a Split desde a faculdade e tudo mais, mas oficialmente 2009, 2010 ali, que ela foi fundada. Mas a ideia original, ela sempre foi meio que a mesma, assim, Que era criar projetos, contar histórias, criar personagens cativantes e tudo mais, assim, E, enfim, aí todo o resto foram os caminhos que a gente foi rumando ali, A animação foi a principal plataforma ali que a gente usou para contar as histórias, para criar os personagens e tudo, Eu tô na Split desde 2014, Eu acabei ingressando ali, trazendo principalmente esse know-how de animação em larga escala, digamos assim,
né? Os meus outros 2 sócios, eles têm esse viés mais criativo. E, enfim, a minha vinda veio junto com essa transformação da Split enquanto uma fabriquinha, digamos assim, né? A gente tem, no estúdio, a gente tem um pouco dessa característica que a gente faz formatos em larga escala, muitos projetos. A gente deve ter alguma coisa entre 150 e 200 pessoas na empresa, né? Então, tipo, a gente faz um negócio em larga escala mesmo, assim, né? E, enfim, mas game sempre teve ali no DNA junto, né? Porque, na verdade, a gente enxerga animação, game como meios, né? Como meios para a gente contar histórias, né? Para gente cativar o público, né? Então, a animação foi o meio principal sempre, mas a gente sempre enxerga outros caminhos, né? E a gente tem outros projetos de outros formatos também, né? A gente tem um quadrinho, a gente também faz algumas coisas ali pensando mais no digital, redes sociais, criar persona digital e tudo. Mas o game é nosso grande foco do momento, assim, né? Já há alguns anos a gente enxerga como o segmento que de fato tem um futuro, tem uma relevância, né? O audiovisual como um todo, ele tem essa característica um pouco mais tradicional, digamos assim, né? A gente tem um mercado muito bem estabelecido há muitas décadas, assim, né? Então, digamos que durante muitos anos a gente foi desbravando, né, os caminhos ali do audiovisual, do cinema, da TV, principalmente TV, né? Como que você faz, quais são os caminhos, quais são as barreiras, e a gente foi desbravando isso até o momento em que a gente, não, beleza, já entendi como é que já entendi quais são os desafios, já entendi que são desafios que, enfim, tem seus desafios ali que são complexos, algumas coisas que não dependem da gente. E a gente pensou, cara, quer saber? Game é uma paixão nossa também. É um jeito de você criar um conteúdo e você atingir o teu público mais diretamente, né? Porque a gente ficou muito tempo no mercado de TV, né? Uma das características que tem para quando você quer viabilizar um conteúdo para TV é que você tem um grande intermediário, que é a própria TV, né? Uhum. Então você tem um intermediário que é o broadcaster. E lá, nesse intermediário, você tem as pessoas que são, digamos, os guardiões desse portão ali, né? São as pessoas que selecionam. Então é um tipo de negócio B2B, né? Que, enfim, muito nesse tete-a-tete com o Muito executivo, contato, né? E que, enfim, a gente fez muito disso também. Mas, enfim, é complexo, assim, né? Muito tempo de negociação e não sei o quê. Os projetos de animação, projetos muito grandes, muito caros, né? São decisões complexas. E aí, eventualmente, como grandes empresas, né? Esses broadcasters, os executivos têm uma rotatividade ali. Então, eventualmente, você estava quase fechando o negócio e depois você tem que recomeçar o negócio todo. Então, a gente pensou, cara... o game ele tem esse viés muito mais dinâmico e depende muito mais da gente do que dos intermediários no caminho, assim, né? Tipo, eu consigo, se eu quiser, eu consigo fazer um game e lançar direto pro meu público, né? Então, vou deixar que o público decida se aquele jogo ele é bacana, se eles gostam dele, né? Sem necessariamente tem que ter um intermediário no meio do caminho. Não vai ficar uma pessoa falando se é bom ou não para você, né? Vai ser o teu consumidor final. Né? Exatamente. Então, dá pra fazer, né? Tipo, dá pra fazer muitas formas, né? O game também tem essa característica que tem vários segmentos, vários modelos, várias formas de atuar e tudo mais, né? Enfim, e são muito diferentes, né? Você trabalha com mobile, você trabalha com PC, console, enfim, além dos outros segmentos todos com que você consegue atuar. No nosso caso, a gente resolveu focar no mercado indie, né? No AAA, né, com muita qualidade, mas ainda assim o indie, que é onde eu acho que a gente consegue colocar ali a qualidade do nosso trabalho que a gente tem e onde vai ser valorizado, assim, né?
Uhum. Não, muito interessante até essa conexão de vocês dois aqui, né? Até vocês não se conheciam, conheciam os projetos um dos outros, Sim. né? Por causa dos editais, enfim. Mas é interessante porque são duas empresas que inicialmente não eram voltadas essencialmente para jogos, É verdade. né? É verdade. Inclusive, a gente se conheceu no edital e ainda fazendo um jabá aqui pro Cid. Olhem o trailer do jogo lá Entre as Estrelas. Eu olhei aquilo e eu fiquei surpreso. É uma obrigado. qualidade incrível, assim, parabéns pra você e pra equipe. E, mano, eu fiquei com vontade de comprar aquele jogo agora. Então... Como eu comentei, esse é o nosso ponto forte, assim, né? Porque a gente já faz há muitos anos, assim, né? Então, tipo, é claro que é sempre um desafio fazer, mas e dá pra ver. Essa é a parte que a gente consegue meio que garantir, né? Legal. Essa parte a gente não, essa parte tá garantida. Todo o resto são desafios, assim, né? Mas isso aqui a gente... Eu falo assim, é verdade, assim, eu olhei e falei que é incrível, né? A gente passou nos editais, a gente sempre dá uma olhada em quem tá ali junto, né? E a nossa empresa, falei assim, olha a qualidade desse jogo, né? O pessoal ficou bem impressionado. Porque o Hugo, pessoal, também ele vem de... A Electric Monkeys, ela não... Explica um pouquinho pra gente também a relação da outra empresa, né? Da Studica com a Electric. Assim, eu comecei a trabalhar com a Studica lá para 2014, por aí, né? Eu não tenho de cabeça exatamente. E na época, a Studica, ela focava bastante no conteúdo educacional, né? Um conteúdo educacional em diversas áreas e softwares, né? E como eu sou mais da área de jogos, né? Vim de uma faculdade de game design, eu estava trabalhando ali com Unity, né? Então eu comecei dando aula, ensinando as pessoas a usar a ferramenta. E a partir daí, assim, várias oportunidades surgiram, né? A gente teve vários clientes e mudou a narrativa um pouquinho da empresa, porque eles pararam de pedir o educacional e começaram a pedir consultoria. Falaram assim, já que vocês fazem, né? Vocês já sabem fazer, tem expertise, seria muito interessante que vocês fizessem esse produto pra gente. E a partir daí a gente começou essa branch aí da empresa, que a gente chamou de Studica Solution, e essa branch era desenvolvimento, né? A gente começou aí. E aproveitando tudo isso, eu trouxe lá para os meus sócios, né? Falei, por que a gente não vai para fazer nossos próprios produtos? Nossas próprias... com a nossa própria experiência, né? Querendo trazer aquela questão da paixão dos jogos, né? Que nem o Cid falou. Jogos é paixão, né? Quem trabalha com jogo tem a paixão por trabalhar por jogo. E aí toparam, vamos fundo nessa e apostaram todas as fichas. E lá em 2016 a gente começou a fazer os primeiros jogos, né? Então, o primeiro aí que a gente estava fazendo na época era o Gravity Heroes, né? Que inclusive também ganhou um edital. Hoje quem quiser, que nem o Cid falou, né? Não tem esse intermediário, pode ir lá na Steam olhar o jogo, baixar o jogo. Então, a empresa ela meio que partiu daí, né? A gente começou com Gravity Heroes, hoje com, eu diria centenas de jogos, eu não sei contar, por conta de parcerias, né? Que a gente fez, tanto para jogos mobile, né? Jogos para PC, o próprio Gravity Heroes ele tá disponível para Nintendo Switch, Xbox, PlayStation. Então, assim, é um mercado assim que tem um alcance muito legal, né? Tem diversas plataformas, várias formas de trabalhar. Então, a gente hoje, graças a Deus, a gente foca nos trabalhos próprios. Obviamente que a gente tem parcerias, a gente faz projetos agora mais focados em jogos. No começo, eu acho que isso é importante dizer também, eu acho que 80%, 70% da empresa estava focado mais em produtos para fora. Inclusive aplicativos de realidade aumentada, realidade virtual, né? N aplicativos aí que só dá dor de cabeça, vou falar a verdade, né? Mas que pagavam as contas, né? Então, graças a Deus hoje a gente não depende tanto disso, né? A gente faz mais, o serviço que a gente presta é mais para empresas de jogos, produtos, para publishers, como hoje, por exemplo, um desses produtos é um outro jogo que chama When the Light Dies. Ele está em Early Access, ele foi feito em parceria com a P-Cube e ele não é nosso, né? Mas nosso nome está lá porque a gente produziu ele.
né? Então a gente tem esse tipo de trabalho na empresa ainda, porque a gente sempre tenta criar, fazer a engrenagem funcionar de maneira que a gente sobreviva, tenta trazer os próximos jogos, as próximas IPs para vencer no mercado, que apesar de hoje nunca esteve tão fácil fazer um jogo, continua sendo difícil você se destacar e vender, né, na área. Então a gente faz isso ainda para sobreviver aí nesse mercado. Eu vou aproveitar esse gancho que você estava falando, porque você estava falando, eu estava vendo ali as sinergias ali, né? Que eu acho bastante curioso isso, né? Esse nosso, que é isso, nossas empresas, elas, digamos, se encontram no game ali, né? Mas, digamos, com expertises opostas, assim, né? Uhum. Eu acho curioso, assim, né? Porque são desafios semelhantes, mas em outro segmento, assim, né? Porque, como você falou, assim, né? A gente fazia outras coisas, outros tipos de serviço, não sei o quê. Foi focando mais nos nossos jogos, ou, enfim, só em serviços dentro do segmento de jogos e tal. No nosso caso, é meio que isso também, né? Porque, como eu te falei, a Split originalmente, acho que a diferença maior é essa, né? Os fundadores já queriam, né, criar e contar histórias e tudo mais, né? No teu caso foi você que entrou depois, você que colocou a pulguinha do Sim, game sim, ali, isso né? Isso aí tá na meu DNA, o game. Mas então, mas no início a Split também fez um monte de coisa, assim, né? Um monte de coisa nada a ver com animação ou com game, né? Já fez, sei lá, website, já fez... Sim. Já fez mostra, já fez evento, sabe? Já fez documentário. Eu acho que essa é uma tônica de todo empreendedor que está no começo, né? Porque a advocacia também é assim. Você chega, você é advogado recém-formado, aí você quer trabalhar com tecnologia, né? Mas você faz direito de família, você faz... Você pega aquele processo lá da tia, da avó... Até hoje, só porque eu sou advogado, minha mãe... Filho, faz esse negócio pra mim. Obviamente que eu não vou negar pra minha mãe. Mas, né, obviamente, você vai ter que ir direcionando ali o teu caminho, né? As empresas, eu vejo que é muito normal isso, né? Ainda mais no mercado de vocês que, por exemplo, o Hugo trouxe aqui, Unity, dava consultoria, né? Sim. Unity não é só pra jogo, né? A galera faz efeitos visuais, eu tava vendo House of the Dragon, agora, todo final do episódio eles têm uma partezinha que eles falam como que eles fizeram o episódio, né, e tal. E daí, muito dos cenários lá que eles fazem, os dragões, é tudo em Unity, que é, por exemplo, uma tecnologia que foi desenvolvida para jogos, mas está sendo utilizada em arte, né? Sim, que é essencialmente isso. O Mandalorian fez isso com o Unreal, se eu não me engano, também. Desculpa, foi Unreal, não foi Unity, foi Unreal. A Unreal, ela tem uma potência melhor nesse sentido visual, mas a Unity ela é muito forte em outros segmentos mais de engenharia, arquitetura. Você vê muitas empresas grandes usando esse tipo de solução para treinar os funcionários, para dar para eles um suporte, né, dentro do serviço deles. Então a gente inclusive já foi chamado para fazer esse tipo de serviço, né? Mas não é o tipo de serviço que eu gosto, né? É o tipo de serviço... o microfone mais perto para você que eu acho que fica... Ah, tá. Desculpa. Não, pode ir. Não, então, como eu dizia, a Unity hoje atende esses mercados mais de arquitetura, engenharia, né? E apesar de trazer ser um mercado muito grande, não é da minha paixão isso aí. Então eu acabo fazendo, mas eu faço com o objetivo de puxar os jogos ali para a empresa, né? E a Unreal é isso. Enfim, eu enquanto representante aqui dos estúdios de animação, eu posso dizer assim, que eu não faço muito 3D, né? O pessoal usa Unreal muito para 3D. Mas, enfim, meus amigos, parceiros ali que trabalham com 3D, tem muita gente usando o Unity, assim, é uma economia de tempo, de recurso absurda, assim, se você consegue incluir ele na tua pipeline, assim, né? Economiza, uma coisa absurda, assim, cara. É uma ferramenta muito completa, né? Tem soluções, como você falou, intuitivas, bem simples. Não, principalmente para render, né? Para render que ele faz, se você consegue chegar numa solução legal, com render e tempo real dele, o ganho é absurdo. Dos poucos trabalhos que eu já fiz em 3D, eu mesmo produzindo ali, teve uma vez que eu fiz que era um negocinho de, sei lá, 2 minutos, assim, né? Que era super corrido do tempo para fazer, mas no fim das contas, o meu gargalo foi justamente o render, que eu subestimei o tempo, né? Eu tive que fazer o render numa render fab na China, né? Gastei uma grana e demorou pra caramba, assim, né, cara?
Demorou muito, mesmo tendo uma render farm externa, assim. E quando veio, chegou todo cagado. Isso é interessante que vocês falaram até do mercado, que, né, vocês são, né, digamos, agora estão mais empresas mais paralelas assim, mas o foco, uma foca mais, né, digamos, o diferencial é mais a arte, mais o visual, né? A Electric daí mais jogos autorais, enfim, para tratar ali também você falou que é mais consoles, né? A gente foca em PC hoje, né? Nos nossos próprios jogos é PC, mas sempre que a gente tem uma oportunidade, a gente também joga ali para console também. Uhum. Eu acho que é isso. Acho que isso é meio a base, né? Uhum. Quando você trabalha com esse tipo de jogo indie, assim, né? Uma burocracia, você né? pensa primeiro para PC, e aí se tiver oportunidade ali, você assim, faz a portabilidade. Às vezes, é que assim também, você tem um PC em casa, você faz alguma coisa, você testa. Você tem um videogame, não adianta. Você precisa de um dev kit, trazer esse dev kit. Aí para buildar o seu jogo pro dev kit, é muita dor de cabeça para você fazer direto, por exemplo, um jogo só para PlayStation, por exemplo. Não que exclusivo do PlayStation, mas é muito difícil, né? Até pelos custos, né? É o custo, é o tempo, né? A questão do desenvolvimento, a acessibilidade que você tem para aquele recurso. Então, assim, se você vai fazer um jogo para PlayStation, não tem nenhum motivo para não fazer para PC, porque você está produzindo no PC, você está testando no PC, você está ganhando tempo ali, né? Então você não precisa começar um jogo no console, você começa no PC e aí você joga ele para um console. O máximo que vai acontecer é eventualmente você tem algum jogo que tem, sei lá, tem um jogo que tem cara de Switch, né? Você claro. faz ele pensando para funcionar bem lá, né? Ou enfim, ou eventualmente você já tem uma boa negociação, algum tipo de vantagem. Com certeza. Com um console ou outro, mas tirando isso, é isso, a base é o PC. E os até fazer uma tradução aqui pro pessoal, né, que pode não saber o que é Dev Kit. Dev Kit, normalmente você pega ali com as empresas que fazem os consoles, né, então Xbox, PlayStation, Nintendo. É como se fosse um videogame, não tem a cara de um videogame, que ele é totalmente diferente, né, mas ele é utilizado para o pessoal justamente conseguir desenvolver jogos, né, ali para aquele console, enfim. E agora, a partir do marco legal, vocês nunca pagaram por Dev Kit, né? Só tributação. Já paguei. Já teve que pagar para eles mandarem? Já paguei. Porque normalmente eles não cobram, né? Dependendo da empresa. Depende da empresa, não. A gente já recebeu tanto de graça quanto teve que pagar. Depende do acordo que você consegue. Então, muitas vezes a galera conseguia de graça esses Dev Kits, né? Só que daí ficava a PlayStation também não falar, vou pagar os tributos ali, porque esse Dev Kit acaba sendo o valor de um carro zero hoje, né? Um carro popular. Então, os Dev Kits, eles têm essa importância muito grande para esse mercado, né? Você, advogado que tá assistindo aí. E principalmente na questão tributária, né? Porque você acaba pagando muitos impostos, você tem que achar uma alternativa para fazer o desembaraço aduaneiro, para pagar menos impostos. E agora, com o marco legal, isso começou, né? O marco legal, ele estipulou ali alguns princípios, diretrizes, para o Estado começar a se movimentar para facilitar esse mercado, fomentar o mercado. E os Dev Kits estão incluídos, né? Então, o marco legal que ele fala, será facilitado a importação, né? Tributação, desembaraço aduaneiro dos Dev Kits, reconhece que é um Dev Kit. Só que assim, não basta só colocar isso na lei, agora a administração pública, né? A Receita, ali os portos, enfim, a alfândega, vai ter que começar a sair alguma portaria, alguma resolução para facilitar esses Dev Kits, né? Porque, não sei, vocês já tiveram problemas, obviamente, com o Dev Kit, né? Sim, no caso eu comprei Não comprei, eles deram de graça. A PlayStation deu um Dev Kit do PlayStation 4. Só que ele falou assim, você tem de graça, mas eu não vou mandar para você. Você vai ter que vir aqui em São Francisco, dentro da empresa, para eu te dar. Porque a gente sabe da burocracia que tá no Brasil, a gente envia, às vezes a pessoa não recebe, né? Então fica preso e tem custo, e a gente não vai, como você falou, arcar com esse custo. Então eu tive que ir lá, né? Eu aproveitei, por exemplo, na época tava tendo uma GDC, e aí em São Francisco também, né? Então eu aproveitei que eu fui na GDC, peguei um dia, fui até a PlayStation, né, lá no escritório deles e consegui pegar, né? Mas eu voltei com esse trambolhão, né, gigante do evento. Mas é a maneira que os brasileiros precisam fazer para conseguir, né? Pelo menos
antes do marco legal. E conseguiu passar tranquilamente pela alfândega com esse trambolhão? Graças a Deus, né? Ainda bem que ninguém me parou. Contou com a sorte, né? Nem todo mundo tem essa sorte. São o tipo de coisa que a gente tem que lidar, né? Quando a gente... Quase qualquer coisa, assim, do Brasil, assim, né? E na área de game também, né? O pessoal... Você estava falando de tributação, tem sempre muito esse tipo de... Essas questões, assim, específicas com game. Porque é isso, né? Quando você pensa em game, você não tem nenhum tipo de barreira para lançar isso globalmente, assim, né? Então, é um negócio muito global. E aí todo mundo fica fazendo conta, assim, mas peraí, mas se eu lançar daqui e eu ficar lá, aí você vai ter a taxa ali da Steam, aí vai ter mais um withhold tax e sei lá o quê, e aí você vai fazendo a conta, você vê, puta, mas peraí, mas se eu abrir uma empresa lá fora, aí você começa a entrar nessa engenharia tributária ali, né? É uma discussão que a gente tem, assim, frequente dentro da empresa, a gente abrir uma empresa lá fora, fazer cálculo de custo e tal, para lançar um game, etc. Porque é isso que você falou, é bitributação, né? A gente acaba sofrendo uma série de cobranças, né, que inviabilizam o negócio. Por exemplo, o Gravity Heroes, né, que é um jogo que a gente já lançou, a gente passou no edital, e o edital da Ancine, ele pedia uma porcentagem do jogo, né, e tem o chamado recoup, né, que é enquanto eles não recuperam a grana que eles investiram no seu jogo, a porcentagem é maior. Né? Então, se não me engano, era o quê? 80% que foi para eles. Essa regra é antiga, hein? Mudou essa regra. Então lá de 2016, 2017, não lembro. Antigamente era isso, chegava a 80%. E só que no Gravity Heroes, a gente também tinha uma publisher. E a publisher também tinha o recoup, também tinha uma porcentagem que vinha primeiro da publisher, depois da Ancine. E a da publisher também era, sei lá, 80%, 90%. Então, assim, você faz as contas, eu vendi 10 mil reais, eu tô recebendo 10 reais. Não tô recebendo, né, na verdade, porque... então, assim, a gente lança pelo portfólio, a gente ama o projeto, mas, assim, não é uma coisa que hoje eu consigo evoluir por conta disso, por conta dessas questões de tributação, enfim, tudo isso inviabiliza tudo. E são essas burocracias que você vai deixando para pensar depois, né, e eventualmente você pensa que, tipo, parece que é uma opção A ou B, assim, né? Mas, na verdade, a opção A, tipo, ela inviabiliza o negócio inteiro. E aí você tem que ser criativo ali para você entender qual é o melhor arranjo. Às vezes uma oportunidade que parece super boa, né? Você tem uma proposta ali, uma proposta incrível. Tipo, se você parar para fazer conta, você vai ver assim, opa, peraí, não fica tão incrível assim, né? Eu acho interessante, até no último episódio a gente gravou aqui com dois convidados, né, o Matheus e o Moisés, que eles também trabalham, né? Obviamente, se você está no mercado de jogos, né, pessoal, vocês estão sujeitos a isso, porque todo mundo, né, vai lançar um jogo na Steam, vai ter... A maioria desse mercado, né, para vocês estarem cientes, é global, como o Cid falou, né? Você já nasce global. Então, por isso que é tudo em inglês, todo mundo está preocupado com bitributação, as publishers, né, que são as publicadoras, enfim, a empresa que investe no marketing do jogo, a maioria delas são fora do Brasil, então elas exigem algumas questões de compliance, elas vão pedir essa revenue share, né, que é o valor ali sobre a receita que o jogo gerar. Então, é interessante a gente ver que esse mercado ele é muito, muito global, né? Vocês já nascem global, né? E essa dor de vocês, né, é de todo mundo. Então, por isso que eu falei, o Matheus e o Moisés vieram aqui, o Moisés falou, cara, de um jogo que a gente publicou, a gente teve um custo para fazer ele, sobrou 25% para nós. O resto foi imposto para Steam, né? Mas um ponto bem interessante que o Matheus trouxe, é que também isso pode acabar tudo bem. O cálculo, às vezes, no curto prazo, vai dar menos dinheiro para vocês, mas como você falou, é uma oportunidade, né, que pode surgir. Sim. Dependendo da estratégia da empresa, qual que é a estratégia da empresa? É gerar número para receber um aporte de investidor, vender a empresa, receber mais publishing, ou é ter aquele jogo aclamado pela crítica e é a paixão mesmo do cara, né? Então tudo isso e por isso que a gente sempre recomenda, né? Pô, se junta com um advogado, com um contador ali para estabelecer a estratégia. Onde que vocês querem chegar? Sim. Estrutura a casinha. Cara, faz isso de jogo em jogo. Não tem como arcar com uma assessoria mensal ali para advogado sempre te dar a assessoria. Cara, tô pensando nesse jogo lançado daqui a 5 meses. Já começa a desenhar. Às vezes até prévio, né? Teve a ideia, vamos fazer os cálculos ali, o contador vai ver.
né? Porque hoje a gente tem um passivo muito grande de clientes que chegam para nós de retenção tributária lá nos Estados Unidos, pela Steam, até influenciadores, né, na Twitch. Uhum. E a gente consegue, dependendo, né, a gente tem algumas contabilidades parceiras lá nos Estados Unidos, e eles conseguem, né, fazer ali uma recuperação de até 50% desse imposto que você pagou. Ali. Então é uma coisa absurda, né? De dinheiro. Às vezes é 200 mil reais que vem para o teu bolso. Obviamente, não sendo o problema da bitributação. Uhum. Né? Porque o Brasil não tem acordo de não bitributação com os Estados Unidos, com a Steam, né? Mas, de qualquer forma, você vai ser... É uma grana que, pode começar a financiar um outro projeto de vocês, né? Com certeza. Com certeza isso afeta bastante, né? O pessoal fala muito da taxa da Steam, né? De 30% e tal. Mas não é só Steam, né? Quando passa pelo governo, quando vem pela... Né, trazer esse dinheiro pro Brasil, ali já vem outras Steams, entre aspas, que também tá abocanhando ali. Normalmente a gente reclama muito do Brasil, assim, nesse ponto tributário, né? Mas, tipo, nesse caso não é nem tanto culpa do Brasil, assim, né? Porque no nosso caso, se eu não me engano, a gente na hora de receber, a gente até é isento de ISS, PIS/COFINS e tal, né? Nesse problema, acho que o problema maior nesse caso é o próprio Estados Unidos, né? Porque os Estados Unidos, ele retém. Ele retém 30% ali, enquanto estrangeiro ali, né? De receita oferida no próprio Estados Unidos, assim, né? Mas, aí, enfim, aí entra aquelas... É porque Brasil e Estados Unidos não tem, mas você pode ter empresa nos Estados Unidos, você pode ter empresa em outro país que tem acordo com os Estados Unidos, né? Aí... É todo um arranjo que você tem que fazer e isso vai muito da estratégia da empresa, né? Quando vocês estão esperando ganhar com esse jogo? É X, então talvez seja melhor fazer isso, mas será que está condizente com a estratégia da empresa a longo prazo? Vocês querem vender a empresa? Vocês querem fazer um IPO? Vocês querem, sabe? Então isso tudo vai depender muito. E claro, é difícil, né? Às vezes você tá querendo só ganhar o dinheiro ali para pagar as contas e né, começar a estruturar um modelo de negócio. Isso a gente entende que é difícil, né? Mas é bom que todo mundo já tenha esse conhecimento de ir atrás e... Cara, eu sei que é importante, sei que vai ser determinante para o sucesso da minha empresa no médio, longo prazo, e daí vou atrás para esses fornecedores, né? O que eu queria... Aí você trouxe também a questão de que vocês trabalham muito desenvolvendo jogos, né, da própria Electric e da Split também. Vocês já tiveram algum problema com propriedade intelectual? Com violação de IPI? Ou como que vocês tratam a propriedade intelectual de vocês, né? Dos jogos, da arte até? Pode trazer um pouco da Split? Eu ainda não tive nenhum problema, assim, né? Porque lá na Split, uma coisa que acontece muito na animação, né? É que normalmente a gente cria tudo, né? Então, enfim, acho que a gente normalmente vai ter problema com isso quando você vai utilizar alguma criação de um terceiro, alguma coisa assim, né? Mas como a gente cria tudo, a gente tem muito controle, né? A gente cria, a nossa equipe cria, né? Então eu não negocio direitos de terceiros, porque eu contrato alguém para... Eu também evito, né? Isso. A gente faz tudo lá in-house. E o que a gente não faz in-house, a gente tem parcerias também, né? Trabalha com outros estúdios, porque, por exemplo, o Cid, ele trabalha com animação. Eu tenho pouquíssimos animadores dentro da minha equipe. Se eu fazer uma coisa mais robusta, né? Prefiro, sei lá, fazer uma parceria aqui com o Cid, e aí ele me supre essa necessidade, né? Mas eu pelo menos tenho um produto ali que é in-house, é meu, né? Então, assim, eu prefiro ir por esse caminho do que também usar outras questões de propriedade intelectual de terceiros, né? E normalmente vocês negociam que a propriedade intelectual vai ser de vocês. Vocês estão contratando um fornecedor, ele cede para vocês. Sim, a gente dá lá, por exemplo, a autoria. Por exemplo, se o Cid fez, a gente dá o crédito pro Cid. Ali, por exemplo, a Split, né, vai estar nos créditos, eles podem usar no portfólio. Mas ali, o uso daquele produto, né, geralmente nos nossos contratos, é a minha propriedade intelectual. Então eu posso reutilizar, refazer dentro das minhas mídias, pelo menos assim que a gente trabalha, né? Tem que ter os direitos patrimoniais ali, né? No audiovisual, a gente costuma dizer, né, que o produtor, na verdade, a principal função dele, ele é um grande gestor de direitos, né? Ele tem direitos de um monte de gente ali, né? E eu acho que no audiovisual live action, né, que você vai vendo, você vai desdobrando, você vai chegando lá no filme filmado ali, né? Live action, ele tem outras complexidades, né? Que tem direito de imagem, né? de voz, enfim, ele realmente pega muitos direitos, mas a animação, né, e o game, né, é tudo artesanal, a gente faz tudo.
A gente não fotografa, a gente não pega a cara de ninguém. No máximo a gente pega a voz das pessoas, assim, né? Mas então, tipo, então idealmente a gente pega os direitos de tudo pra gente conseguir, né, fazer a gestão daquilo, né? Imagina, você tem que ficar lidando com direitos, né, com um monte de... Eu acho que seria bem vantajoso para quem tem um produto muito mais robusto, assim, você pega um Fortnite da vida, ou no meu caso tem o Dying Light, se não me engano, ele também, por exemplo, coloca o Pennywise como monstro do jogo de terror, ou o próprio Fortnite coloca o Goku lá dentro do jogo. mas, então, mas isso aí eu acho que ele não tá no cerne da propriedade, claro, assim, né? Eles são parcerias, assim, né? De qualquer forma ele fez um licenciamento para aproveitar, né, a propriedade intelectual. Mas é interessante, porque você falou bastante do audiovisual, mas esses direitos conexos, direitos autorais, patrimoniais, morais, isso também se aplica muito ao mercado de vocês, que é o mercado de jogos, né? Porque não é somente, o jogo não é somente um software, né? E até o próprio Marco Legal ele veio trazer isso pra gente. Né? Então eles não reconhecem o jogo somente como código-fonte, um software ali de computador. Ele reconhece como a narrativa, os personagens, a trilha sonora, né? Tudo isso são justamente por isso que games também tá no audiovisual, né? Nas leis ali de fomento ao audiovisual. Porque a gente sabe, pô, se você contratar um game designer, o cara fez a narrativa do teu jogo, ele vai ter um direito ali, autoral, né, sobre o jogo, e por isso que todos os jogos também, você fecha o jogo, tá ali os créditos, né? Como você falou que vocês foram mencionados ali como, né, deram créditos ali no jogo que você desenvolveu para fora. Então, muito embora a propriedade intelectual seja da pessoa, né, é a propriedade intelectual e, como a gente está falando aqui em jogos, é muito direito autoral, né? Não é só propriedade industrial, que é marca, patente, né? E isso, Brasil, né? Fora do Brasil, a gente sabe que software dá para ser patenteado nos Estados Unidos, por exemplo. Mas é interessante que vocês fazem a cessão, né, da propriedade intelectual, principalmente dos direitos autorais, mas ainda assim, todo mundo que participou desse jogo, e é um cuidado que eu sempre falo para os nossos clientes terem, né? Cara, coloca todo mundo ali, o papel que eles tiveram na execução do jogo, coloca os créditos, porque isso é direito moral. Sim. Né? Então, o direito autoral, ele se divide, né, pessoal, entre patrimonial e autoral. Patrimonial é o direito de você comercializar aquilo que você criou, né? E o moral de você ser lembrado como autor. Né? E aí, obviamente, tem direitos conexos, enfim, que vão se comunicando ali, mas são direitos autorais também. Mas é sempre importante, né? Sempre quando vocês puderem, é interessante que a empresa tenha digamos, um compliance, né? Para saber todo mundo que participou, desde pessoa jurídica até pessoa física, para dar os créditos ali, né? Sim. Isso é muito interessante, até por portfólio. Não, isso é um detalhe muito importante para a equipe em geral, assim, né? Essa questão, eu lembro que eu já cheguei até a ter que explicar, né, legalmente isso para cliente meu, assim, né, que queria suprimir crédito. Eu falei, olha, você está me contratando, eu estou te cedendo todos os direitos. E eu estou dizendo no contrato que eu estou pegando os direitos de todo mundo. E eu estou fazendo isso. Eu estou pegando os direitos de todo mundo, estou cedendo para você. Você faz o que você quiser, né, o produto aqui final é seu, mas saiba que se você suprimir, eu vou te mandar com crédito. Se você suprimir, é por sua conta. Né? Se você suprimir, você tá incorrendo numa violação legal aqui, né? Dos direitos morais das pessoas. Assim, pode né? até receber uma açãozinha ali. Mas é isso. A minha parte eu fiz, eu entreguei com Exatamente. crédito. Mas acho que isso também me lembra até um outro ponto que o comentou aqui, né? Sobre a paixão das pessoas que trabalham com game, assim, né? Sim. A gente, enfim, eu trabalho com animação. Tem até algumas coisas que, quando eu converso com outros empreendedores de outros segmentos, tal, né? Ou pessoas de outros segmentos, eu vejo um monte de problema que acontece de um passando perna no outro e gente ególatra, não sei o quê. Eu falo assim, cara, eu não vivencio nada disso, assim, cara. Eu também nunca. Porque na animação todo mundo, cara, tá todo mundo tranquilo, né? O perfil do animador é aquele nerd que desenhava no canto do caderno no colégio, assim. O pessoal de boa, ele só quer ficar no canto dele ali, tipo, vivendo a arte dele e tal, né? E isso tem a ver com o lance dos créditos, porque é isso, quem trabalha com animação, e eu já chego no game também, né? Mas quem trabalha com animação não faz isso para ficar rico, faz isso porque ama. Né? Então, nós como gestores ali, né, como produtores, a gente tem uma responsabilidade muito grande de gerir não só o negócio ali, mas você também, de certa forma, está gerindo as expectativas, né, e o sonho da pessoa. Né? Você tem o papel ali
de garantir que a pessoa, né, tipo, ela tá vivendo o sonho dela e não que você vai matar o sonho dela, assim, né? E aí eu tô falando disso da animação porque essa sempre foi a minha vida, eu sempre trabalhei com isso, então para mim esse era o normal. Mas a partir do momento que eu comecei a trabalhar com game, eu percebi que no game é mais ainda. É ainda mais, assim, o nível de paixão das pessoas, assim, né? Incrível. A equipe, todo mundo é muito apaixonado, assim, né? Porque o pessoal é muito... É isso, o perfil dele já é o viciado em videogame, que é boa parte das pessoas Verdade, ali, né, cara? verdade. Inclusive, eu fiz um comentário recentemente com a minha esposa. Falei assim, ó, se um dia eu, sei lá, ganhar o dinheiro e não precisar mais de trabalhar, eu vou continuar fazendo o jogo. Sim. Falei, porque não faço só pela questão que você falou, eu quero ficar rico, eu quero ter dinheiro, não. Eu quero criar as experiências, eu quero continuar, sabe, produzindo isso, porque dá uma satisfação muito grande você planejar algo e aquilo ficar semelhante com o que você pensou, né? Porque a gente nunca alcança ali o ideal, né? O nosso sonho, aquele sonho de fazer o jogo da sua vida, tal, você acaba pensando e nunca chega. Você chega próximo, você faz uma sombra daquilo que você tá sonhando, imaginando, né? Então a gente continua trabalhando para tentar se desenvolver e atingir mais próximo Mas possível daquilo. Eu acho né? que isso é o normal, né? Isso é o normal. Sim, sim. É o que faz com que você acabe, assim, fazendo coisas com qualidade, se destacando e tua empresa se desenvolvendo. É porque isso daí é um mindset que tem que ser o padrão, assim, né? Quem não tem isso é que acaba, né, não dando tão certo. Assim, se porque frustra, isso, né? você tem sempre que fazer melhor. Você tem sempre um desafio novo, assim, né, cara? Eu já vi muita gente tentando acertar de primeira, assim, falar assim, não, vou fazer o jogo dos sonhos aqui, né? O pessoal na faculdade, não, vou fazer o GTA do Brasil. Tudo bem que teve agora. Então, mas é que eu acho esse é o espírito que você tem que ter toda vez. Mas assim, a pessoa se frustra quando ela tenta. Então, é isso que é o problema. Vez, é né? porque ele vai com aquela fácil. expectativa de que esse vai ser o maior, melhor e tipo, só esse. E aí não chega lá e aí desiste, né? E é porque ela fica muito, acredito eu, né? Porque não tenho nenhuma experiência desenvolvendo o jogo, mas acredito eu que ela vai muito, vou conseguir fazer tudo sozinho e na verdade, tem custos para isso, né? Tem tempo, tem tecnologia que você não tem acesso, então talvez isso também seja um ponto, né, que a pessoa se frustre, né? A partir do momento que você vai no PC, por exemplo, na Unity, né? Eu tenho essa experiência porque eu dei muita aula de Unity. O cara conseguiu fazer um personagem se mexer, atirar, pegar um item, a mente dele assim abre de uma maneira que ele fala assim, eu consigo fazer o GTA, eu consigo fazer o Counter-Strike, eu consigo, porque é só isso faz tudo. E realmente, se você for na base de tudo, mas assim, a complexidade das coisas, como vocês falaram, não é tão linear, né? Ela tem uma multitude de questões a serem feitas, né? E aí entra a questão da animação. Pô, eu sei fazer o personagem atirar, mas é só uma bolinha saindo pra frente. Aí eu falei, não, quero colocar assim o coice da arma, né? Fazer aquele game feel, né, do jogo. E aí começa a entrar camadas e camadas de dificuldade que fazem um jogo, né? Que transformam esse jogo em algo que o público ama. E aí começa essa questão de até você errar mesmo, falar assim, esse jogo eu vou fazer em 1 ano. Não, a gente já tá no 3º ano aqui fazendo esse jogo. Eu achei que ia dar 1 ano, não. Multiplayer, putz, é uma camada gigantesca para fazer funcionar. Então, assim, a expectativa, né, de quem tá começando é muito alta pro conhecimento. Então tem até uma curva, esqueci o nome da curva, né? Que conforme você vai entendendo, a sua expectativa vai baixando, mas o seu conhecimento vai aumentando, né? Então, se você transpor esse momento que a tua experiência é maior do que a tua frustração, você começa a fazer jogos de qualidade, né? Então, o começo, né, a gente costuma até falar, você falou qual que é a estratégia do estúdio ao lançar esse jogo. Quando a gente lançou o primeiro jogo, óbvio que a gente tinha a nossa expectativa de que aquilo ia dar muito certo. Mas a gente também entrou nesses negócios, né, do Gravity Heroes, eu tenho um minúsculo, né, a nossa participação. A gente entrou também na questão de falar assim, não, mas a gente precisa ter um jogo lançado. A gente precisa ter essa experiência. A gente precisa lançar um jogo que seja para PlayStation, Xbox, Nintendo, PC, para a gente ter um portfólio, ter essa expertise e ter mais chance no próximo. E aí isso tem sido o nosso mindset que nos manteve no mercado e nos mantém até hoje evoluindo, né, para conseguir passar essa barreira da expectativa e da experiência, né? Então...
Não, isso é muito, muito interessante, porque. E aí eu queria que vocês esclarecessem até mais, assim, porque, como eu falei, né, é um mercado que tem vários assets, né? Tem a tecnologia e tem a arte, essencialmente, né? Mas para uma pessoa ela trabalhar com desenvolvimento de jogos, ter o seu estúdio, criar seus jogos, o que vocês acham que o mercado de vocês ele é mais hoje em dia? Ele é mais o que? Mais arte? Mais tecnologia? A pessoa tem que saber mais de tecnologia, tem que saber mais de arte? Olha, eu acho que a pessoa tem que ter muito à vontade. Acho que dependendo do jogo, ele vai mais pra arte, dependendo do jogo, você vai mais pra questão técnica, né? Uhum. Então, meu conselho é você entender o que você quer pôr no papel, aí você planeja se você vai mais pra arte, mais pra tecnologia, e definir também o que é bom o suficiente pra você com aquele jogo. Se for o seu primeiro jogo, eu recomendo fazer o mais rápido possível, pra você ter a experiência. Uhum. É muito difícil o primeiro jogo dar certo. Isso é, assim, se você for nas estatísticas lá da própria Steam, assim, mais de 90% dos estúdios lançaram só um jogo e sumiram. Né? Então, assim, lança seu primeiro jogo, lança rápido, aprende rápido, principalmente escuta o público, né? Eu acho que é uma habilidade que você precisa desenvolver de entender o que teu público tá falando quando ele faz uma crítica, às vezes até dura, né? Para você fazer o melhor possível dentro daquele jogo, né? Então, minha dica é ver, assim, independente de arte, programação, etc., faz aquilo que faz sentido e começa, né? E vê o que é bom o suficiente, porque senão você não termina nunca também. Então, e complementando assim, né? Alguns anos atrás eu tinha visto uma pesquisa do BNDES sobre o mercado de game, mas isso faz muito tempo, eu não vi, acho que teve uma outra mais recente, que aí uma das estatísticas era sobre o perfil das empresas, né, de games no Brasil, e a grande maioria delas eram empresas muito pequenas, formadas por, em média, 3 pessoas. Aí você começa a olhar ao redor, em geral são 3 amigos, um é programador, o outro é artista e o outro é game designer, assim, sabe? Em geral esse é o padrão ali, né? Então, tipo, se você vai pensar, né, vai falar com alguém que vai querer entrar nesse segmento, tipo, não tem uma coisa mais importante que a outra, assim, né? Acho que o primeiro ponto é esse. Você tem paixão por isso? Porque é um pré-requisito importante, né? Porque se você não tiver, né, tipo, bom, você já vai estar com um ponto a menos em relação ao resto todo que tem, né? E vai ser mais difícil para você conseguir ultrapassar as barreiras, assim, né? E a partir daí, cara, não tem uma área específica, assim, cara. É isso, experimenta um pouquinho de tudo. Exato. Sai fazendo. Eu queria sabe? trazer um exemplo. Encontra aqui. seus parceiros ali, sabe? Vê com quem que você tem uma sinergia legal e consegue trabalhar em conjunto. Eventualmente, você vai falar para um cara que tem pouquíssimo viés artístico para ele aprender. Eu acho isso até meio absurdo, assim, né? Porque eu sou um cara da animação. Você pensar alguém que, tipo, não... Cara... Eu tenho um instituto também, né? A gente faz capacitação, ensina pessoas. Uma das minhas brigas enquanto animador era que os cursos em geral são muito genéricos, né? Tem que ser mais focado ali para, né, o que o cara vai fazer. Então, em geral, as empresas de game, você tem, sei lá, 1, 2, artista que faz tudo, né? Enfim, eu trabalho com animação no esquema industrial, então animador ele só anima, ele não faz mais nada além de animar personagem, assim, ele é extremamente especializado naquilo, assim, né? Então, você pega alguém que, tipo, eu ensino o cara a animar, mas eu não ensino, por exemplo, o cara a desenhar. Tipo, o cara que chega ali, ele tem que ser aquele cara que desenha desde criança, né? Então aí você chega pra uma pessoa de fora, tipo, quero entrar na animação, eu vou aprender tudo de arte, animação, não sei o quê, e eu não desenho nada, porque tipo, você vai ter uma curva longa. Na área de jogos isso é muito comum, mas assim, tem muitas das pessoas que trabalham com jogos, elas fazem um pouquinho de tudo. Sim. Né? Então, assim, e fazem não é só porque gosta. Porque precisa. É porque precisa. Mas isso é uma coisa que eu acho muito valiosa, assim, sabe, do game em geral, que eu acho que pega um pouco emprestado até da área de tecnologia, a forma de desenvolver um projeto de tecnologia, né? A gestão ágil, aquela coisa meio multifunção ali, né? Eu acho que é uma coisa boa. Então, eu que estou acostumado com a produção, digamos assim, mais tradicional, né? Pegar um pouco desse feeling mais ágil, mais multifunção,
é legal, assim, né? Dá para trazer um pouco do know-how de um para o outro, assim, né? Para conjugar. Mas enfim. E é uma característica de Brasil, né? Acho que para todos os negócios, né? O brasileiro tem esse... O empreendedor, ele faz um pouco de tudo, né? Ele precisa tá não atuando, só empreendedor, mas o brasileiro em geral, né? Ele tá acostumado a fazer um pouco de tudo, assim, né? Fora do Brasil... É multifunção, né? É. E isso é interessante porque, assim, vocês começam um negócio com muita paixão, né? Vocês fazem ali, vão atrás e tal. Mas também tem que tomar esse cuidado para ser um negócio, né? Para ser viável isso daí, porque, obviamente, você falou, se eu receber uma grana e tal, eu vou continuar fazendo o jogo mesmo que não dê dinheiro. Tá, mas você fazer lá essa frase precedeu já você ter muito dinheiro. Um negócio né? que deu certo. Você tem que viver. Exato. Né? Então, como que vocês lidaram com isso, assim, ou vocês lidam hoje com essa, não digo dicotomia, né? Mas são duas coisas que às vezes, por exemplo, até para ser viável um jogo, pode não ser viável um jogo e daí pode frustrar a tua paixão, né? Sim, isso acontece mesmo, né? E assim, a gente tem aprendido com o tempo que não adianta eu ir com tudo num projeto, numa ideia, sem antes ter uma base. Então, acho que até o nosso próprio workflow, né, de criação tá mudando para atingir algo que seja mais parecido com o seguinte formato. Eu crio um protótipo, né, um vertical slice, testo ele com o público, testo ele internamente. É o que eu quero? Sim. Então vamos. É o que o público quer? Vamos. Se não, a gente empacota aquilo em gaveta para outro momento, ver se a gente consegue mexer, mas vamos pro próximo. Porque assim, até hoje eu tenho feito isso, né? O primeiro jogo, Gravity Heroes, a gente participou de uma Game Jam, né? Que é em 2 dias você fazer um projetinho. Participamos de uma Game Jam, fizemos um projeto, amamos o projeto e começamos. Assim, tudo bem, é legal fazer isso e é super importante. Mas a gente não tinha nenhum tipo de estudo ou nenhum tipo de conhecimento para dizer que aquilo era viável. Né? Hoje eu já consigo dizer o seguinte, olhando para o Gravity Heroes. Jogos de plataforma na Steam é muito mais difícil dar certo. Né? Se olhar para o gênero e o número de jogos que lança e que dá certo, é uma proporção minúscula. Então eu prefiro ir muito mais hoje para um City Builder, que a proporção do gênero de dar certo e errado, o que dá certo está melhor do que o de jogo de plataforma, prefiro ir assim. Então o viés da paixão tem disso, né? Eu não estou fazendo jogo para mim, eu estou fazendo jogo para o público. Então, eventualmente, eu tenho que fazer algo que não é muito do meu interesse, mas o público vai amar para que aquilo dê certo, para que aquilo seja viável. Então, assim, hoje o nosso workflow está mudando, né? Até esse último jogo aqui, o Hire to Die, estava fazendo o que eu amo. Tava fazendo o que eu queria, né? Mas tenho certeza que pro próximo e daqui em diante, a gente já não vai ter mais esse viés de olhar só para dentro e começar a buscar lá fora também questões do público para saber se o projeto é viável, né? Não, e acrescentando, né? Implementando essa questão do investimento ali, né? Como qualquer negócio, você vai precisar investir no início. Eventualmente pode ser só o seu tempo, né? Ou, enfim, montar uma equipe e tudo mais. E aí, nesse ponto, eu posso dizer, pelo que acontece na Split, eu acho que aconteceu um pouco também na Electric Monkey, né? Que é uma coisa que, pelo menos na animação, é muito comum, né? Que a maioria das pessoas, das empresas de animação, não vivem dos filmes e séries que eles produziram. Eles vivem de outras coisas, né? A gente, na Split, a gente tem as nossas séries, tem os nossos filmes, tem os nossos games, mas a gente vive de serviço, de animação também, né? Enfim. Então tem tipo, acho que e na Electric Monkey todos os outros serviços e tudo mais. Então tem esse período em que você tem que investir, né? Até você começar a ter esse retorno ali, né? E vocês falaram bastante também dos editais, né? Que vocês até porque a Split está vindo focar mais na área de jogos, mas trazendo essa bagagem. Electric já fez alguns outros projetos, mas ainda precisa, né, dos editais ali para ter um pontapé inicial, né, para os jogos, enfim, até para validar eles, terminar, enfim. Explica um pouco para a gente, assim, os editais, né, para você que não sabe o que a gente está falando aqui, são os editais, normalmente o pessoal fala fundo perdido, né, mas é o fundo ali, às vezes o Estado deu um superávit, a poupança do governo, enfim.
e eles direcionam uma porcentagem, né, para investir. Recursos públicos, né? Exatamente. Eu chamo de recurso público de uma forma genérica. Porque É. pode ter um edital, pode ser fundo perdido, pode não ser, Exatamente. pode ser captação. Exatamente, pode ser... varia bastante. Mas o que eles têm em comum? Né? Eles fomentam uma área do mercado ali, da produção, e no caso de jogos, agora com o marco legal, né? Audiovisual, ciência, tecnologia, desenvolvimento e inovação, né? Então, os editais são isso, né, pessoal? Eles tem alguns editais que eles colocam ali o valor, né, para as empresas participarem. Como vocês se preparam para esses editais, assim? Olha, a gente... os editais, a gente entende que junto do edital vem um objetivo, né? E o objetivo não é só fomentar a empresa, óbvio que sim, mas também trazer projetos interessantes que tragam uma mensagem legal, que, sabe, seja culturalmente bacana pro país como um todo, né? Para a região na qual ele atua. E a gente tem sempre tópicos interessantes. Por exemplo, eu trouxe aqui o Hire to Die, que é um jogo de terror que ganhou o edital, né? A gente tem uma crítica muito forte ao trabalho. O jogo inteiro é sobre trabalho, então o jogador ele tem que trabalhar em situações precárias, com um monstro caçando você ganha muito pouco e seu apartamento lá tá caindo, você tem que comprar cama para dormir. Então tem uma situação assim de uma narrativa ali que o jogador vive, que é um pouco daquela questão da gig economy, né, que ninguém tá querendo se comprometer a fazer uma contratação legal. Então assim, a gente traz tópicos desse tipo, né? O Gravity Heroes também tinha. No caso, o Gravity Heroes a gente tinha um grupo de robôs inteligentes que a gente chamava de sintéticos. Só que eles eram como seres humanos, assim, dentro do jogo a gente não diferencia. E aí tinha muito um preconceito sobre esse grupo de sintéticos. Então a gente tratou muito de preconceito, tratar muito na narrativa da questão de, tipo assim, não é porque é diferente de você, né, que você vai maltratar, ou que vale menos, enfim. Então a gente sempre traz temas que são interessantes para, acho que, trazer uma transformação no mundo também, né? Que a gente não faz só jogo para diversão, a gente sempre coloca um pouco de uma visão que seja construtiva. Então, para preparação digital, eu diria que é legal você também ser um ser humano ao fazer um jogo e que seu jogo não seja só sobre matança, ou seja só, né, uma diversão puramente pela diversão, né? Aproveita que você tem uma plataforma que conta uma história e traz algo interessante ali, né? Então eu vejo muito disso, assim, por isso que eu acho que a gente já ganhou alguns editais e os nossos projetos sempre trazem um tópico nesse sentido, né? Eu acho que o Cid tem bastante coisa para falar, porque ele tem experiência em edital, tanto no games quanto no audiovisual. Então, isso que eu tava falando, assim, eu nem gosto de falar só edital, as pessoas costumam falar, porque edital ele é só um instrumento público, né, de publicidade, digamos assim, de alguma iniciativa do poder público, né, mas pode ser um edital, uma chamada pública, mas se você for captar recurso com Rouanet, não é edital, né, é uma captação de recurso. Uhum. Mas eu acho que, no fundo, acho que o importante é isso, assim, né, isso é uma política pública. Assim como, e não é específico da animação, do audiovisual, né? Assim como tem política pública, tipo para o agronegócio, né? Para, sei lá, para automóveis, né? Quando você diminui o imposto de carro elétrico, é o poder público querendo estimular uma coisa, ou estimular outra, assim, né? Então, a área cultural, em geral, estímulos, em geral, é uma coisa de séculos, assim, né? Desde dos mecenas ali e tudo mais, assim, né? Então, estimular cultura, arte, esporte é necessário, né? Não dá para deixar para o livre mercado, né? Eu costumo dizer, se não tivesse nenhum incentivo para audiovisual, por exemplo, né? Você só consumiria aqui no Brasil Globo, novela da Globo, e pro resto do mundo você só ia assistir coisas de Hollywood, assim, né? Que são as coisas que, digamos, que o mercado ele se nutre, né? Então, no audiovisual, isso sempre foi regra, né? Então é isso, edital, né? Tipo, como é que a gente se prepara? A gente faz isso há zilênios, assim, né? Tipo, então, acho que muitas das coisas que mais complexas para quem for tentar a primeira vez, para a gente já está acostumado, assim, né? Que é isso, quando é edital mesmo, é uma concorrência pública, né? Então você tem, é que nem, sei lá, como é que você se prepara para o vestibular, sabe? Como é que você se prepara para fazer uma aplicação de uma vaga, sabe? Você tem uma lista de itens ali, né?
E eventualmente você já tem coisa desenvolvida, criada, tem coisa que você tem que atualizar, né? Tem que dar uma adaptada, né? Às vezes até a parte burocrática, assim, né? Já teve edital que a gente teve que fazer um puta corre porque precisava de uma certidão negativa e eu tinha uma certidão positiva com efeito negativo que eles não estavam aceitando. Aí tive que fazer um puta corre ali pra pagar aquilo e tudo mais, assim, né? Até pra pontuação, né? Dependendo do edital. Ou licitação como um todo também, né? Isso, Verdade. tem bastante isso, mas, por exemplo, vai que eles exigem que você tenha um registro do software ali do jogo, né? Do código-fonte, tem a marca registrada. Sim. E também, pessoal, o edital ele já prevê o próprio contrato, né? Que você vai firmar, principalmente se for uma licitação, mas o edital, enfim, já você vai ter que assinar um contrato ali que, como o Hugo falou, pode abocanhar ali uma grande parte, né, Sim, do seu faturamento. E também tem as contrapartidas, né? Exatamente. Mesmo que eles não tenham essa participação nos lucros, tem a contrapartida. Geralmente, aliás, eu acho que todos têm, né? Não, nem todos. Nem todos? Tem edital que não existe. Os que eu participei todos tiveram. E, por exemplo, a gente se propôs a dar aulas para alguns grupos para ensinar eles sobre jogos. Uhum. Então a gente traz um retorno para eles até para continuar esse fomento para a indústria de jogos, né? E como eu falei antes, nunca esteve tão fácil fazer um jogo. Então, o pessoal mais jovem que aprende isso, ele aprende uma coisa muito valiosa, né? Então a gente não sabe essa semente que a gente está plantando, onde que ela vai parar de crescer, né? Às vezes até é difícil de medir isso, né? Mas a gente joga sementes, né? Tenta fazer isso produzir, crescer e, trazer um benefício a mais aí pro governo, pro esse recurso público, né? E sabe uma coisa que eu acho incrível, assim, né? Que eu acho que o marco legal ele é muito importante e tudo. O setor cultural, em geral, ele sempre dependeu de políticas públicas, né? Senão ele não existe, né? Tipo, no governo Collor, quando ele acabou com todas as políticas de audiovisual, de cinema, é isso, a produção de cinema foi praticamente zero, até surgir alguma política nova, assim, né? Tanto que chamam esse período depois dele, chamam de retomada, né? Do cinema. Mas então o que eu quero dizer, o setor cultural em geral, audiovisual, tudo mais, sempre dependeu. Mas o game não. Né? O game, aí esse é aquele ponto em que ele se liga mais com o mercado de tecnologia, de startup e sei lá o quê. Então ele está bem no meio do caminho em que até hoje, né, boa parte ali da indústria de game, das empresas de game que tem no Brasil, dos jogos lançados, foi em paralelo, né? Então agora, com a gente tendo essa possibilidade de ter mais ajuda para esse segmento, é um potencial enorme, assim, de crescer muito, assim, esse nosso mercado aqui, né? O Brasil tem muito potencial, né? E principalmente países de fora veem o potencial do Brasil e investem, querem contratar pessoas, porque justamente é um pessoal muito criativo, com muita técnica, muita habilidade, e não é tão caro, digamos assim, para o que eles estão com experiência. E quando você vê, né, quando você viaja nesses eventos, o mercado fora, né, todos os poderes públicos sempre incentivam, né, e no caso do game, né, todo mundo entende como esse potencial enorme de inovação, de tecnologia e de cultura também, né, é um pacote que leva tudo, né, então no Brasil, o Brasil está atrasado nisso, assim, né, tipo a gente começar a pensar em game dentro de política pública, assim, né, então potencial agora de crescer muito. Pessoal, chegamos ao fim aqui do nosso podcast, queria agradecer imensamente a presença de vocês, o assunto foi muito rico, assim, tenho certeza que quem está assistindo, independente seja advogado, seja um empreendedor, seja qualquer pessoa da área ou não, de jogos, tecnologia, enfim, vai sair aqui com bastante conhecimento. E se vocês puderem dar uma dica para quem está assistindo, principalmente o desenvolvedor ali, a pessoa que está começando nesse mercado, dê alguma dica e o que vocês veem do cenário nacional ali no mercado de jogos ali para os próximos anos ou curto período de tempo. Bom, para quem está começando, principalmente para quem é jovem, quer fazer jogo e quer começar, mas tem medo, faz com medo. Erra, faz errando, mas faz. Eu acho que é o principal, porque conforme você erra, você também aprende.
né? E isso tem um valor incrível. Então, minha principal dica para quem está começando é realmente fazer, né? Sem medo, assim, tá com medo, faz com medo, né? Sem medo de errar, eu diria. Mas essa é a principal dica, porque que esse crescimento do mercado nacional, a relação entre produção e consumo dá uma diferença enorme. O próprio Brasil consome muito, muito, muito mais do que produz. Se a produção alcançar o consumo, todo mundo que está produzindo vai estar muito bem. Porque a proporção é muito grande. Então, a gente vive num país de pessoas que são jogadores, né? Então, eu acredito que tem muito espaço para todo mundo e eu incentivo qualquer um que tenha o sonho a ir fazer. Nunca esteve tão fácil fazer um jogo. Não, com certeza. Eu corroboro com o que você falou, assim, né? É isso, tipo, mantenha a paixão, né? Tipo, não desiste, né? E existe esse mercado. Tipo, até um tempo atrás poderia parecer loucura, né? Pode parecer maluquice você querer inventar uma coisa que ninguém tá fazendo. Cara, existe. Nosso mercado, ele, tipo, tá bem estabelecido, tá crescendo muito, vai crescer muito mais agora. Então, cara, tipo, se você cogitou a ideia porque você é apaixonado em game, cara, não é maluquice a sua cabeça, assim, sabe? Vai atrás, assim, porque é um mercado em crescimento. E eu até complemento o que você está falando, porque é um mercado que já existe no Brasil e, assim, as pessoas não são loucas não, cara. Eu experienciei na pele, porque eu comecei assim, tá, beleza, o Brasil ainda tem muito desenvolvedor indie, mas será que vai conseguir contratar, vai priorizar contratar um serviço de advogado? Será que esse pessoal fatura, consegue sobreviver com as próprias pernas? Você vai vendo que sim, cara, porque assim, a maioria da grana realmente que a galera ganha é em dólar, né? Então já tem um a mais ali do que, por exemplo, uma startup, né, uma tecnologia normal. Então, até essas startups, elas vão se financiando, né? Vai pegando investimento ali, e ainda às vezes nem está com faturamento, nem ativa o break-even, né? E sempre está com as contas muito enxutas, né? Enquanto jogos também pode ser enxergado dessa forma, mas ainda assim, querendo ou não, cara, é um mercado que tem dinheiro, né? Está se desenvolvendo, já tem uma estrutura boa, né? A gente está vendo ali as associações se movimentando, Rio Grande do Sul muito forte, né? Lá na Bahia também já tem bastante empresas grandes, Minas Gerais, Distrito Federal, enfim. Claro, ainda temos um ou outro caso de empresas que deu aquele boom, explodiu e está com, né, multinacional, mas ainda a gente vê que, e ainda assim é um mercado muito acessível. Né? Então você vai hoje na Gamescom, você consegue conversar com o vice-presidente da Sony, você consegue conversar com um manda-chuva de, sei lá, de uma empresa gigantesca. Né? Então aproveitem isso, pessoal, também venham evento, se conectem e tal, que é um mercado também que está em grande crescimento. Só acrescentando isso que você está falando, esse foi um dos motivos também de uma virada de chave nossa de foco maior em game, né? Foi tipo a gente começar a ir nos eventos de game e ver assim, cara, é muito mais dinâmico do que o de audiovisual. É muito mais dinâmico, assim, sabe? Você tem muito mais acesso, muito mais gente realmente a fim de fazer negócio ali e tudo, né? Não, perfeito. Obrigado, pessoal. Novamente, nosso podcast vai chegando por aqui. Bom evento para vocês. Né? A gente vai estar lá também, então a gente continua esse podcast só que em off, ninguém vai ver. Pessoal, muito obrigado de novo pela presença de vocês aqui. Né? Agradecer a parceria, a disponibilidade, o tempo. E você que está assistindo aí, muito obrigado por ter ficado até agora com a gente. Teremos novos episódios também com outros convidados. E é isso aí. Até mais. Falou.